Olá, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje estamos recebendo aqui no Nutrição em Cast a doutora Aline Seleghini, que é médica, cirurgiã geral e coloproctologista, pós-graduada em doenças funcionais do aparelho digestivo. Tudo isso para falarmos sobre intolerâncias alimentares. Doutora Aline, eu estou muito feliz em recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz. Acho que esse assunto é muito importante. Então, teremos muito para conversar hoje. Teremos muito para conversar hoje. E, para começar, eu queria que a gente separasse e entendesse um pouquinho, doutora Aline, sobre a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar. Porque há uma diferença e há uma bagunça com relação a esses dois títulos, né? Exatamente. Me conta um pouquinho. Essa é uma diferenciação muito importante que seja feita. Nós temos inúmeros sintomas que podem gerar desconforto abdominal, né? Inúmeras doenças, mas nós temos que pensar que existem alterações que são imunomediadas e alterações que não são imunomediadas, né? O que isso significa? Nas alterações imunomediadas, então na parte alérgica, nós temos o nosso sistema imunológico, nossas células de defesa, que estão atuando de maneira exacerbada, de maneira errônea, né? Então, algo que seria muito menor acontece de maneira exacerbada. Então, o paciente pode não apenas ter sintomas abdominais, mas ele pode ter uma crise de broncoespasmo, uma alteração de pele, inclusive precisando ir para o pronto-socorro, com choque anafilático. Tudo isso é mediado pelo nosso sistema imune. Então, aquelas... De maneira exacerbada. Pode ou não ser exacerbada, mas de maneira geral é algo exacerbado, que aconteceria naturalmente, mas que nessas situações acontece de forma muito mais intensa. Okay. E nós temos os outros subgrupos que, na verdade, são as intolerâncias. Então, ou você tem uma enzima que não funciona adequadamente, você tem uma dificuldade de absorção de determinada substância e, por isso, você vai ter sintomas gastrointestinais. Podemos ter associação com fadiga, com cansaço, sim, mas é algo muito mais pontual, digamos assim, e relacionado a um fator de absorção mesmo, e não relacionado ao sistema imunológico, a essa exacerbação de maneira, entre aspas, errônea do nosso organismo. Ou a pessoa achar que por ter, às vezes, uma intolerância, ela já se determina de que não pode mais consumir tal alimento. Exato. É errado pensar. É errado pensar. Okay. Porque a gente tem diversos subgrupos. Então, podemos ter intolerâncias transitórias ou definitivas. Então, esse é um ponto importante. E tudo vai depender da quantidade. Se eu tiver uma enzima que ela não é produzida mais numa quantidade adequada, então que ela é produzida em menor quantidade, pode ser que eu possa, sim, consumir um alimento, mas em menor quantidade. Então, eu tenho pacientes que, por exemplo, não podem consumir uva. Mas se eles consumirem 3 gominhos, tá tudo bem. Mesma coisa o leite, por exemplo. As pessoas falam, eu percebo que eu tenho uma distensão abdominal quando eu tomo leite, mas se eu tomo um iogurte ou como um pedaço de queijo, eu não tenho tanta. Exatamente, seria isso? Exatamente, essa situação. Tá. E quais são os sintomas mais comuns quando a gente fala em intolerâncias alimentares? Então, principalmente distensão abdominal, então aquele inchaço abdominal após o consumo de algum alimento, formação de gases. De maneira geral, alguns pacientes apresentam também dor abdominal associada e principalmente diarreia. Mas as pessoas acham que é só diarreia. E não, nós podemos ter pacientes com constipação, com prisão de ventre, com intolerância. Então, a gente não pode simplesmente pontuar e colocar que o paciente com intolerância sempre vai ter diarreia, porque isso não é algo obrigatório. Às vezes ele tem uma constipação e nem sabe e é uma intolerância. Exatamente. Isso pode sim estar relacionado. Não é tão frequente, mas pode. E como é que a gente... Vamos tentar entender primeiro a intolerância, depois a gente vai para as alergias. Como é que a gente fecha o diagnóstico de intolerância alimentar? O que eu acho muito importante é a gente definir
os sintomas que existem, porque a gente tem outras doenças associadas e, antes de tudo, definimos se o paciente tem algum sinal de alarme, porque, sim, a gente pode ter um paciente com câncer, com uma doença inflamatória intestinal, com esses mesmos sintomas. Então, é importante definir sinais de alarme. Mas, pensando no que o paciente pode até trazer para a gente, um diário alimentar é muito importante. Então, anotar o que eu consumi nesse dia. Então, no meu café da manhã, no almoço, no jantar, e se esse dia eu tive mais ou menos sintomas. Então, isso já vai dar um direcionamento para a gente pensar sobre as intolerâncias alimentares, sobre esse diagnóstico, e aí conseguir direcionar se a gente vai precisar de algum exame complementar ou não, se a gente consegue fechar o diagnóstico sem exames complementares. Então, o ponto-chave aqui é entender o seu organismo, né? É definir quais os alimentos que são ou não, ou que predispõem a determinados sintomas ou não. E aí você vê a queixa, né? Os sintomas que aparecem nesse paciente, aí você vai lá e vê o que de fato ele comeu naquele dia que possa ter influenciado. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Muito importante. Porque às vezes as pessoas banalizam também, né? Porque às vezes acham que, eu retirei a lactose num dia, e isso até é importante a gente falar, quais são os tipos de intolerâncias que a gente tem, né? Então, a gente tem lactose. Existem inúmeras, mas assim, as principais. Tá. Lactose, frutose, sacarose. Essas são as principais. Principalmente lactose e frutose, que a gente pode pensar frutano, mas essas são as duas que nós temos de maior incidência, maior prevalência, e que muitas vezes estão associadas à síndrome do intestino irritável, que acho que a gente pode comentar mais para frente também. E essas intolerâncias alimentares, a gente pode dizer que elas acabam ocorrendo na vida dessa pessoa em alguns momentos. Quando ela tem a intolerância, isso vai ser determinado para sempre? Como é que a gente fecha isso? É transitório? Não é transitório? Uma pessoa que começa a perceber alguma queixa de fermentação após o consumo de leite. Porque o que eu vejo no consultório é isso. Eu tirei o leite, porque toda vez que eu consumo leite, eu acabo tendo uma fermentação. E aí eu acabo retirando. Sim. Mas aí eu fico pensando, se esse paciente se essa pessoa ela não consome a lactose, ela não produz a enzima. Sim. A longo prazo. Sim. E aí, quando ela for consumir... Isso pode piorar. Isso pode piorar. Sim. Aí, será que a gente não desencadeia, às vezes, uma alergia por conta de uma retirada sem necessidade, por exemplo? Sim. Esse é um ponto fundamental, né, que a gente discuta. Dentro das intolerâncias, nós podemos ter pacientes que já nascem com a intolerância, que realmente não produzem determinada enzima, enfim, né? Mas nós temos as intolerâncias adquiridas. E aí, falando especificamente da lactose, nós podemos ter um quadro que é transitório e um quadro definitivo. Pensando num quadro transitório, eu normalmente, essa transitoriedade se dá por uma condição subjacente. Então, um paciente com síndrome do intestino irritável, que não teve uma avaliação adequada, com um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ou uma doença inflamatória intestinal que não ocorreu de forma, não foi tratada adequadamente, e até uso de algumas medicações, uso de antibiótico depois de uma infecção do trato gastrointestinal, enfim. Então, nós temos outros fatores e nesse subgrupo de pacientes, se a gente corrigir esses fatores, ele volta a consumir a lactose sem problema nenhum. Então, nós temos uma intolerância que, na verdade, ela é transitória, né? Mas nós temos o subgrupo, sim, de pacientes com uma intolerância definitiva, né? Então, a gente vai perdendo ou a produção, reduzindo a produção da enzima, ou nós podemos também ter uma diminuição da função dessa enzima. Então, existem essas duas possibilidades, mas que a longo prazo vão acarretar em uma piora progressiva de acordo com o quanto que esse paciente vai consumir, né? E é bom a gente entender, até explicar para eles, que assim, a intolerância à lactose, por exemplo, ela vem porque, na verdade, a gente precisa degradar esse açúcar do leite. Exatamente. Então, a gente tem uma enzima Vamos que... explicar. A gente tem uma molécula, duas moléculas juntinhas, e elas precisam de uma enzima para que ela seja separada e o nosso intestino consiga absorver. Então, se não há essa separação, essa divisão, essa degradação,
nós não conseguimos absorver. Exatamente. E aí essa lactose, ela fica em grande volume e quantidade no intestino. Exato. E vai fermentar pelas bactérias que estão lá. E vai fermentar pelas bactérias que estão lá. Exato. E aí vão aumentar a quantidade de gases, essa distensão, porque a produção de gases vai gerar toda essa sintomatologia, entendeu? E a produção de enzima digestiva, gente, ela é muito individualizada também pelo seu hábito alimentar, que é uma coisa que eu tento trazer para o consultório. Claro que o leite faz mal, você nunca toma, e aí quando você toma, você vai tomar uma quantidade de leite, por exemplo, às vezes num sorvete, um grande volume, e isso acaba, de fato, impactando. Com certeza. É igual a história do feijão, né? Tentando fugir um pouco, as pessoas falam, eu não como feijão porque fermenta. Sim. Mas a pessoa fica meses sem comer feijão, quando come uma feijoada. Exatamente. E aí feijoada com couve, com um monte de coisa, Exato. E aí obviamente que vai dar muita fermentação. Exato. E sem preparar, né? Esses alimentos, os grãos, é interessante fazer a técnica do remolho, quem não está acostumado, ou que às vezes tem uma fermentação. Então, colocar os grãos na água, trocar a cada 2, 3 horas por 24 horas, porque isso vai auxiliar também nesse processo de fermentação, né? Então, as leguminosas, de maneira geral, a gente pode ter uma piora porque elas fermentam um pouco mais mesmo do que outros alimentos, né? Ótimo. Então, as intolerâncias alimentares, então, principalmente, precisa ser investigado para ver se ela é transitória ou não é transitória. Exatamente. Ou seja, gente, não fechem o diagnóstico de que parei de tomar leite, eu melhorei, e aí eu vou tirar por ele para o completo. É simplesmente isso, exato. Senão você pode desencadear isso uma alergia. Ou não. Assim, até pode, exato. Porque aí você fica muito tempo sem o consumo, poderia até desencadear. Não é tão frequente, mas sim, a gente poderia. Mas você vai sensibilizando, na verdade, o seu organismo, né? Quando existem até alguns protocolos de dessensibilização, que é justamente isso. Você vai dando tudo de pouquinho em pouquinho, no caso das alergias. E aí, você deixa de consumir um alimento por um período muito longo, você pode ter esses sintomas de rebote mesmo, como você comentou, né? Então, é importante que a gente avalie de maneira adequada cada caso. Se é ou não é transitório, se é permanente. Exato. Ótimo. O mecanismo da frutose, por exemplo, é um pouco diferente, né? Quando a gente fala da lactose, a gente fala de uma enzima que não está sendo produzida, né? Ou menor função. Já na lactose, o que acontece é que, na frutose, a gente não tem a enzima que precisa ser degradada. A frutose já não vai ser degradada. O que vai acontecer na frutose é uma dificuldade de absorção. Então, o nosso organismo não tem os carreadores, não tem os facilitadores de absorção da frutose. E aí, por conta disso, nós temos esses sintomas, né? E aí, aqui, que eu acredito que seja muito importante. Não é infrequente eu receber paciente que acha que tem intolerância à frutose, que talvez até tenha, fala assim, eu não consumo mais fruta, porque a fruta me dá todos esses sintomas, é muita frutose, enfim. Mas, gente, hoje, a indústria descobriu que nós temos os xaropes de milho, e o xarope de milho, ele é frutose. E ele vai em tudo. Ele vai em molho de tomate, ele vai em quase todos os alimentos industrializados, porque ele é muito mais barato do que o açúcar. Se vocês pegarem, forem olhar os componentes, quase todos os alimentos industrializados têm o xarope de milho. E ele tem muita frutose. Então, a gente não tem que suspender necessariamente a fruta. Na verdade, a gente tem que pensar o que a gente está consumindo. O que a gente está levando para a nossa microbiota, para o nosso intestino, quais são as quantidades. Então, será que a sua intolerância é, de fato, por conta de uma fruta? Ou será que o seu consumo de congelados, industrializados, estão enfim... muito alterados. Exatamente. Muito aumentados. Muito aumentados. E o que as pessoas têm de sintoma de intolerância à frutose? É muito semelhante com a questão da distensão abdominal, dor, mas normalmente relacionado ao consumo de frutas mesmo, ou molho de tomate, esses alimentos mais industrializados mesmo, né? Que já de consumo pronto. Eu acho que as pessoas podem até confundir a intolerância à frutose com a lactose, porque se fala tanto da intolerância à lactose hoje em dia... Exatamente, exatamente. E muitas vezes elas estão associadas pensando em outras condições, né? E você vê com bons olhos a gente ter tantos produtos hoje em dia sem lactose e as pessoas usando produtos sem lactose, mesmo sem saber se tem ou não intolerância, porque tá tanto
passado de que a lactose não faz bem para a saúde, e aí as pessoas estão tendo essa tendência de que, mas você tem intolerância? Não, eu não tenho, mas eu já estou tirando, e aí meu filho também não toma nada de lactose. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque agora tudo, hoje em dia, que eu acho muito bom para quem ter tanta opção, é igual hoje em dia com relação a glúten. Sim. Poxa, a gente já tem linhas inteiras, né, sem glúten com muita facilidade, Sim, né? Eu acho isso super bacana. Mas para quem não tem intolerância, não tem alergia, mas entra nesse monopólio de que a lactose não faz bem, ou o leite é altamente alérgico para tudo que se estuda, que se vê, e aí, né? E aí, como é que você vê isso, né? Eu, particularmente, não gosto dessa conduta. Tá. Eu acho que, assim, a gente tem que ter o diagnóstico. Não adianta, só porque a minha vizinha, meu amigo, enfim, tem e eu deixo de consumir, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que continuar consumindo, sim, os alimentos, mas a gente tem que saber definir quais os alimentos que a gente está consumindo, né? Simplesmente retirar por retirar, eu não vejo sentido nenhum. Porque cada um tem os seus nutrientes, tem as suas vitaminas que vão auxiliar nos nossos processos de digestão, no nosso processo de metabolismo celular, né? Então, as pessoas deixam de consumir os alimentos, mas tomam um monte de vitaminas, né? Quantas cápsulas por dia? Gente, calma. A gente tem, alimentos, né? É o natural mesmo. Então, eu particularmente não gosto dessa conduta de sair restringindo tudo sem ter o diagnóstico de fato. E como é que a gente faz o diagnóstico de intolerâncias? Tá. Isso é muito importante. Acho que eu repeti essa frase já várias vezes hoje. Mas de fato é muito importante, porque é uma confusão de intolerância e alergia. Exato. E leite é alergênico, e lactose não pode. Isso causa que assim, a gente fica meio confuso no consultório quando traz. Sim. Porque aí esse paciente às vezes não quer fazer o teste de intolerância nem de alergia, né? Então... Exato. Então, assim... Como a gente tem algumas condições que podem predispor às intolerâncias, é importante que a gente descarte a sua associação. Lógico que a investigação vai depender do sintoma do paciente, né? Mas uma condição que é muito importante é o supercrescimento do intestino delgado, né? O SIBO. Né? Supercrescimento do intestino delgado. O bacteriano do intestino delgado. O que isso significa? Hoje a gente sabe que o nosso trato gastrointestinal, ele possui bactérias. Todo mundo tem bactéria, é normal, desde o nosso nascimento. Via de parto, enfim, tudo isso vai impactar na quantidade, na qualidade das nossas bactérias. Mas nós podemos ter um aumento dessas bactérias no nosso intestino delgado. Uma hiperproliferação por inúmeros motivos. Normalmente, quando a gente tem um trânsito intestinal um pouco mais lento. Então, alterações de motilidade relacionados, por exemplo, à passagem do impulso nervoso. Então, às vezes, um paciente diabético, às vezes um paciente com hipotiroidismo que ainda não teve o diagnóstico ou que está subtratado, um paciente que passou por inúmeras cirurgias abdominais, enfim, podem ter essas alterações e, como consequência, essas bactérias estão exacerbadas, estão em quantidade maior do que deveriam estar. E nessa situação, nós podemos ter, então, esses quadros de distensão abdominal, dor abdominal, e nós temos o que nós chamamos de alteração da permeabilidade do nosso intestino. Então, nós precisamos entender que as células do nosso intestino, elas são unidas, porque ele é uma barreira de proteção. Essa junção das nossas células é que vai definir se o que vai entrar, o que vai sair, como o nosso sistema imunológico vai atuar, enfim. Quando nós temos esse supercrescimento bacteriano, nós temos uma alteração dessa permeabilidade, uma alteração da junção dessas células e, como consequência, nós podemos desencadear outras alterações, como as intolerâncias alimentares. Então, aqui a gente entra num quadro dessas intolerâncias transitórias. Talvez, se eu tratar o supercrescimento, e muito provavelmente se eu tratar o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, eu já trate a minha intolerância. Então, eu, de fato, não tenho uma intolerância. Então, foi consequência... Exatamente. Entendi. Então, é importante definir se há um supercrescimento bacteriano, inicialmente, antes de pensar em todas as outras intolerâncias. Né? Então, o passo número 1 é definir se há o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E como é que você sabe se há ou não? O exame padrão ouro é um exame que fica assim, em teste laboratório, que você deveria pegar o conteúdo que está lá dentro de forma estéril, avaliar a quantidade que tem de bactérias, mas isso na prática não funciona. Então, a gente tem o teste respiratório de hidrogênio. Hoje é o que a gente utiliza, eu até trouxe o aparelho para
para mostrar aqui, Legal. que é esse aparelho aqui. Então, assim, como que funciona e o que acontece? Quando a gente tem, tanto para o diagnóstico do supercrescimento, quanto para o diagnóstico das intolerâncias alimentares... Também pode ser utilizado. Pode ser, teste, então, lactose, frutose, enfim. Só te interrompendo, esse teste, ele substitui aquele de sangue que as pessoas fazem? Ele hoje ele é até mais fidedigno do que Legal. o teste do sangue e ele traz mais informações para a gente também. Qual que é a ideia? Quando a ideia é que a gente faça uma dieta um pouco restritiva, não fermentativa, 24 horas antes da coleta. Então, o paciente faz 24 horas essa dieta, vem para o consultório e aí ele vai receber o substrato. Então, por exemplo, se for intolerância, o supercrescimento bacteriano, eu dou um tipo de substrato que é um xarope. Se for a lactose, outro tipo de substrato, o paciente consome. E aí... Junto com você no consultório. No consultório, exatamente. Esse substrato, quando cai no nosso intestino, se porventura a gente tiver alguma dessas alterações, tanto do supercrescimento quanto da enzima que não funciona, enfim, ele vai produzir hidrogênio. E é isso que o aparelho vai medir. Ele vai medir o hidrogênio. Então, o paciente vai assoprar, então ele assopra aqui nesse aparelho e ele vai medir quanto de hidrogênio foi produzido. Porque, a depender da quantidade de hidrogênio e dos sintomas que o paciente apresentar, nós conseguimos fechar o diagnóstico, entendeu? 95% dos pacientes são produtores de hidrogênio. Então, a gente consegue fechar o diagnóstico nesse sentido. E isso vai influenciar depois na conduta, então no acompanhamento desse paciente. Por exemplo, num supercrescimento bacteriano do intestino delgado, eu tenho a parte da alimentação, que é extremamente importante, mas eu posso associar em algumas situações antibiótico, pensando no tratamento, nessa redução. Eu posso investigar outras situações que podem impactar, esporadicamente prescrever um probiótico, se houver necessidade, enfim. Então, eu consigo direcionar meu tratamento. Ou, por exemplo, descubro que eu não sou intolerante à lactose, mas, na verdade, eu sou à frutose. Então, eu não vou deixar de consumir leite. Eu vou direcionar para os alimentos industrializados e algumas frutas. Então, eu consigo direcionar e não ter uma dieta tão restritiva. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia de restringir, dietas restritivas. Eu, na verdade, acho que isso só leva a carências nutricionais, a piora, influencia e impacta na parte emocional também, porque você tem uma dieta restritiva, sem um acompanhamento adequado, né, impacta. Você fica mais nervoso, tem mais ansioso. Exato. Uhum. Então, é importante esse direcionamento. E esses sintomas, essa questão que você comentou da vida social, eles trazem muito prejuízo. Eu tenho pacientes que chegam para mim, olha, eu não como mais uma pizza que eu gostava de comer no domingo à noite, eu não saio com os meus amigos porque eu tenho dor, eu tenho distensão, eu tenho que sair correndo para ir no banheiro, eu tenho que saber onde é o banheiro do lugar que eu estou. Então, assim, isso traz muito prejuízo, né? É importante que a gente tenha um diagnóstico, porque não são condições que vão levar ao câncer ou a alguma doença maligna, mas eles trazem prejuízo da qualidade de vida. Estilo né? de vida. Exato. E aí, só para eu entender, vamos supor que esse paciente ele está achando, vocês, enfim, que ele tem uma intolerância à lactose. E aí ele vai lá e faz o teste de lactose. Aí não apresenta. Sim. Aí nesse mesmo dia você já vai lá e tenta o de frutose, faz o teste. Não. A gente precisa esperar pelo menos 48 horas entre um entendi. teste e outro, porque como você deu o substrato fermentativo, né? E tem uma questão também. Algumas pessoas têm o tempo de trânsito intestinal lento. Então, na verdade, a gente acompanha esse paciente após o término do exame por mais 24 horas. Então, no dia seguinte, a gente liga para o paciente: olha, você tendo algum sintoma, não está, como que você está? Porque, às vezes, o tempo de trânsito lento pode gerar sintomas de maneira mais tardia. Então, alguns pacientes, eles não têm a distensão, a diarreia, logo que eles consomem, por exemplo, o alimento. Eles vão ter horas depois, justamente por conta dessa questão da constipação, enfim, entendeu? E esse teste, você falou que claramente ele substitui o teste de sangue. Sim. E ele é muito menos invasivo, não só porque não fura, Exato. mas porque a dosagem também de concentração é Exato. menor. Porque o teste de sangue, a gente dá uma dosagem Porque maior. tem gente que passa mal no teste de sangue, né? Exatamente. Não significa que aqui o paciente não possa passar mal, porque a gente está dando um substrato que gera o desconforto. Mas a chance é muito menor porque a quantidade é menor. A gente calcula pelo peso do paciente, né? Então, calculando pelo peso, a gente não dá uma dose tão elevada, e
aí o paciente não tem tanto sintoma, não tem tanto desconforto e reduz o risco de falso positivo, que é aquele paciente que o exame dá positivo, mas deu positivo porque deu tanta quantidade de lactose que qualquer pessoa teria o exame positivo. Porque no exame de sangue não tem isso, né? Não, é uma quantidade já definida que aquele indivíduo vai lá e vai estar exposto. Exatamente. E às vezes ele não tem, às vezes ele tem uma intolerância leve, mas como ele consumiu uma grande quantidade, claro, aí vai apresentar. Exato. E aí ele teve o diagnóstico de intolerância, vamos falar, ele teve o diagnóstico de intolerância à lactose. Qual que é a conduta? Como é que a gente sabe se vai ser transitório ou se vai ser permanente? Sim. A ideia é que a gente então, tenha primeiro o diagnóstico das outras condições antes de firmar, mas firmando esse diagnóstico... Ele pode ter várias intolerâncias? Pode. Isso é muito frequente. É frequente. É relativamente frequente, principalmente associado à síndrome do intestino irritável. Cerca de 2/3 dos pacientes que têm síndrome do intestino irritável têm outras intolerâncias associadas, lactose, frutose, enfim. Mas a ideia é, a gente faz uma restrição inicial do leite, mas depois nós vamos reintroduzindo para avaliar a quantidade que esse paciente consegue consumir. E nós tentamos também realizar a substituição. Então, eu não tento restringir 100%, mas eu tento trocar. Então, por exemplo, um leite de vaca por um leite de soja, um leite de amêndoas, vegetal, exato. E nós podemos também utilizar as enzimas, né? Então, existem enzimas que o paciente consegue levar na bolsa, tanto sachêzinho, pozinho, quanto comprimidos, que ele consome alguns minutos antes de uma refeição que tenha maior quantidade de lactose. Então, se a gente consegue definir quanto que esse paciente pode consumir, talvez em determinadas situações ele não precise. Então, a gente vai calculando isso, fazendo esse cálculo. E o ideal é que mesmo que esse paciente tenha uma intolerância à lactose, ele seja exposto e mantenha uma rotina com a lactose. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Na verdade, isso vai variar, exato. Né? Eu sempre tento fazer com que o paciente tenha o consumo, pelo menos, de algumas substâncias, assim, se for prazeroso para ele, né? Então, eu tenho pacientes que falam, olha, eu gosto de tomar meu leite de manhã. Então, ok, a gente vai tentar dar um jeito, né, definindo a quantidade, utilizando as enzimas, enfim, para você consumir seu leite. Mas né? a intolerância, ela não pode virar uma alergia. Ou não, ela pode? Não, a princípio não. Tá. A ideia não é essa. Sim. Porque aí não precisa banalizar também que essa pessoa que tem intolerância à lactose, ela não possa nunca mais consumir algum tipo. É só a gente entender o quanto ele de fato é intolerante. Exato. É diferente da alergia, que aí na alergia o ideal é não consumir mesmo. Porque, por exemplo, a concentração de lactose que a gente vê muito no consultório, as pessoas falam, se eu tomo leite, eu tenho muita distensão abdominal. Sim. Ou já até uma diarreia, sei lá. Sim. Mas se eu consumo, às vezes, um iogurte, que é um leite fermentado, eu tenho um pouco menos. Exatamente. Se eu consumo um queijo, eu já não percebo essa distensão. Sim. Mas tudo está na quantidade, né? Exatamente. No fundo, eu acho que tem muito a ver com o volume e a quantidade. Sim. Doutora, a gente estava falando sobre a síndrome do intestino irritável. E aí eu queria entender, porque eu acho que as pessoas, de fato, não se fecha muito o diagnóstico sobre isso, então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é. Tá. Né? Porque às vezes é algo um pouco maior do que as pessoas estão tendo de diagnóstico no consultório, né? Não estão indo atrás sobre isso. E a síndrome do intestino irritável, ela pode desencadear outros problemas. Sim, né? sim. Então vamos entender um pouquinho sobre ela, por favor? Então, assim, a síndrome do intestino irritável, ela foi, entre aspas, esquecida até pelos médicos por muitos anos, porque ela é caracterizada por não ter uma alteração mecânica. Então, nós não temos, por exemplo, uma úlcera, não temos uma alteração de mucosa. E de onde vinha tudo isso? Então, foi criado o conceito, na verdade, das doenças funcionais, que são doenças que não apresentam uma alteração anatômica propriamente dito. Isso hoje mudou um pouco, porque nós sabemos que, embora não tenhamos uma alteração anatômica, nós temos uma alteração da interação do nosso eixo intestino-cérebro. Então, a passagem do impulso nervoso, tanto cérebro-intestino como intestino-cérebro, assim como a presença das bactérias, vão impactar, sim, no nosso intestino e nosso trato gastrointestinal de maneira geral. Então, a síndrome do intestino irritável, ela se configura, ela se caracteriza justamente por não ter alterações anatômicas associadas, mas nós sabemos que há essa alteração. Então, muitas vezes é um paciente que tem uma sensibilidade um pouco maior quando tem uma distensão, enfim, há uma
alteração de toda dessa sensação do estímulo nervoso quando os alimentos estão lá, quando há fermentação, enfim. Então, essa é a explicação, na verdade, do ponto de vista funcional, da síndrome do intestino irritável. Ou seja, o estado emocional, se é o eixo intestino-cérebro, influencia na síndrome do intestino irritável. Muito. Vou te dar um exemplo. Tem gente que fica nervosa e tem diarreia. Uhum. Tem gente que fica nervosa e tem... Ou quando muda, por exemplo, de, sei lá, vai viajar, ou acaba tendo consequências ali no... Isso seria uma característica da síndrome do intestino irritável? Não. Assim, pode ser uma característica, mas nós não podemos fechar que o paciente tem uma síndrome do intestino irritável por esses fatores. Tá. Porque a população, no geral, mesmo quem não tem síndrome do intestino irritável, pode ter esses sintomas no momento de estresse, ansiedade, porque aumenta o peristaltismo e toda essa conformação. Para a gente fechar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, nós temos que ter um paciente que apresente dor abdominal. Esse é o primeiro critério que as pessoas confundem. Porque as pessoas acham que a pessoa, só por ter distensão, diarreia, tem síndrome do intestino irritável. Isso não é infrequente no consultório. O paciente precisa ter dor abdominal. Então, ele precisa ter dor abdominal. Esses sintomas precisam ter começado há pelo menos 6 meses. Então, não é algo pontual, esporádico. E eles precisam estar presentes semanalmente no cotidiano do paciente. Então, existem alguns critérios, e aí ele pode ter associação com distensão abdominal, inchaço abdominal, enfim. E essa dor, ela precisa estar relacionada, ou ainda que parcialmente, com fatores melhor ao evacuar ou pior ao evacuar. Então, relacionado também ao funcionamento do intestino. Então, não é só simplesmente algo isolado para a gente poder fechar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E o fator fundamental é a presença de dor. Porque as pessoas acham que só pela distensão já tem síndrome do intestino irritável. E não, a gente precisa ter dor pensando em síndrome do intestino irritável. E aí, pensando em síndrome do intestino irritável, aí a gente já tem que iniciar um tratamento, porque isso já é uma doença. Sim, sim. Então, assim, existem inúmeras causas para síndrome do intestino irritável. Cada dia a gente descobre novas coisas. Então, talvez daqui a um ano eu já esteja desatualizada. Mas, assim, a gente vai tentar atuar nessas causas. Então, manejo do estresse, manejo da ansiedade, extremamente importante. A parte da alimentação, e aí também entra, mais uma vez, a dieta Low Food Map, que é extremamente importante. A parte de terapia, hipnoterapia, alimentação, pensando em focar quando você está comendo, né? Então, a gente tem o hábito de ficar mexendo no celular, enfim, então ter atenção com a nossa alimentação, atividade física, e nós podemos entrar com algumas medicações também. Por quê? A gente pode ter a síndrome do intestino irritável associada com constipação, mas também com diarreia. E uma oscilação entre elas, né? Exatamente. Então, eu posso utilizar medicações que otimizam esse funcionamento intestinal ou diminuem esse funcionamento intestinal. Posso utilizar medicações que vão impactar também nessa percepção e nessa sensibilidade da distensão abdominal. E, em algumas situações, eu posso também utilizar antidepressivos, ansiolíticos, porque a gente tem realmente a interação do eixo intestino-cérebro, dos neurotransmissores, enfim. Então, ou seja, o risco está alto de síndrome do intestino irritável neste mundo, sim, né? Muito. Muito. Porque às vezes a gente pensa, né? O paciente às vezes vem com essas queixas e a gente tenta trazer como é que tá o estado emocional, de estresse e tal, e é muito banalizado isso, muito, né? Muito. E aí a pessoa, na verdade, ela só quer uma dieta para tirar a lactose, uma dieta para tirar... E eu queria até que você fala sobre os food maps, né? Low food maps. Uhum. O que seria, quais são esses alimentos, porque eu pego isso no consultório, principalmente quando a gente pensa em amamentação, para tirar a cólica de neném, para tirar os fermentáveis, sim, e tudo mais. Mas explica pra gente o que é esse Low Food Maps. Então, são grupos de alimentos que fermentam em maior quantidade no intestino. E o que é essa fermentação? Então, eles ficam no nosso intestino, as bactérias vão lá, degradam esses alimentos e aí produzem gases, enfim. Então, eles são mais fermentáveis. Existem inúmeros grupos, então a gente consegue direcionar laticínios, carne, frutas, enfim. Então,
subgrupos de alimento podem ter essa quantidade de fermentação, esses aminoácidos que são fermentáveis, né? E aí eu gostaria de destacar alguns que as pessoas normalmente não têm tanta atenção. Então, alho e cebola, extremamente importante, né? É o nosso alimento que a gente tempera tudo, então é importante substituir. Alho e cebola tem grande quantidade. Algumas frutas, como por exemplo manga, tem grande quantidade de FODMAPs. Leguminosas, então, feijão, ervilha, lentilha, exato, acabam impactando. Então, são alimentos que a gente precisa ter atenção no consumo, né? Porque justamente eles vão fermentar. Então, a gente tem até um grupo americano que avalia justamente a quantidade de fermentáveis dentro dos alimentos, que vão direcionar justamente e vão definir muitas vezes a sintomatologia dos pacientes. Então, é interessante esse acompanhamento nutricional, porque a ideia não é, mais uma vez, restringir todos os alimentos, definir quantidades, evitar carências, porque se a gente começa a restringir, a gente evolui com todas essas problemáticas, né, relacionadas às carências nutricionais. E existe alguns protocolos de dieta FODMAPs, né? E aí, quando as pessoas fazem, elas se sentem muito melhor. Sim. E assim, todo mundo vai se sentir melhor tirando todos os fermentáveis. E aí, o ponto de atenção que eu sempre falo é tudo para fazer a digestão do alimento, a absorção vai ocasionar algum tipo de fermentação, né? Uns mais, uns menos. Sim. E a partir do momento que o paciente ele toma a decisão de que essa dieta funcionou e eu percebi que eu fermentei menos, então eu quero me manter nessa dieta. E aí é o ponto que eu sempre falo de atenção. Qual é a consequência de você manter uma dieta low FODMAPs, retirando todos os fermentáveis, doutora? Exatamente. Então, é justamente isso da parte, principalmente carência nutricional. Carências nutricionais. Exatamente. Então, porque a lista é gigante, tá? Exato. Se eu colocar aqui a lista de tudo que fermenta, a gente vai consumir nada. Arroz branco, filé de frango. Exatamente. E olha lá. Já acabou. Acabou. Exato. Sem tempero. Sem tempero. Exato. Então, ou seja, não dá para viver assim. Não dá para viver. Ou melhora o seu intestino, a formação desse intestino, para que ele melhore a digestão desses alimentos. Exatamente. Retirar, entre aspas, soluciona. Exatamente. Mas é o xarope da tosse, né? Exatamente. Não trata. Não. O que a gente tem que tratar você tem que fazer com que o seu intestino, o seu sistema gastrointestinal volte a funcionar, a digerir, a degradar, a absorver da melhor maneira. Retirar, você não está tratando. Exatamente. Você está só tapando só com a peneira. Exatamente, né? Exatamente. E aí você evolui, né? Não consegue absorver direito vitaminas, porque tem algumas vitaminas que precisam de gordura para serem absorvidas. Você não consegue... O paciente começa a ficar fadigado, se sentir cansado, porque ele não está... Sistema imunológico baixo. Exato. Então, é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa de uma avaliação adequada para definir de maneira adequada e depois também programar a reintrodução. Então, quando você começa esse tipo de dieta, você já está pensando, olha, daqui 3 semanas, daqui 4 semanas, eu já estou reintroduzindo os meus alimentos de maneira gradativa, até para definir quais são os alimentos. Não são todos, isso é muito individualizado. Algumas pessoas ficam mal com o feijão, mas ficam bem com a manga, ou vice-versa, enfim. Então, é muito importante a gente direcionar exatamente o tipo de alimento e a quantidade que vai impactar em tudo isso, né? E essas dietas que a gente faz, low FODMAPs, ela tem dia para começar e ela tem dia para terminar. Exatamente. Exatamente. Né? Só para desinflamar este paciente. Exatamente. Mas a gente vai fazer a reintrodução. Exatamente. E isso também é importante, até pensando nos probióticos. Inúmeras vezes eu recebo paciente, nossa, já peguei na farmácia, peguei probiótico e tudo mais. Gente, mas assim, como está seu intestino, né? Você está simplesmente jogando um monte de probiótico lá e achando que vai ser o salvador da pátria? Ou você está cuidando da sua alimentação, você está definindo, você está fazendo esses protocolos para desinflamar? Porque assim, eu gosto de fazer analogia com o aquário. Não adianta você jogar o peixinho, ou por exemplo no rio Tietê, que ele não vai sobreviver. Você tem que ter uma água limpa. E é a mesma coisa com o intestino. Eu preciso ter uma alimentação adequada, sem industrializados, enfim, para conseguir introduzir probióticos quando indicados, né?
Se eu introduzo o probiótico num paciente que tem, por exemplo, um supercrescimento, que essa flora não está adequada, eu posso ainda agravar mais ainda o problema desse paciente. Então, ele pode ter mais distensão, mais dor abdominal. Então, a gente tem que ter cautela também, né? Não é simplesmente, oba, hoje vou consumir aqui meus probióticos, minhas bactérias e ok. Tem que ter todo esse cuidado. E a influência sobre fator gênero, homem e mulher, fator idade... isso tem influência quando a gente fala na síndrome do intestino irritável? Sim. Pensando na síndrome do intestino irritável, a gente vê uma prevalência muito maior em mulheres em idade jovem, né? Então... a gente não tem paz, Não, né? não temos, é gente, impressionante. dá para deixar alguma coisa para os homens, por Exato. favor? Por favor, chega. Mas não, nós acabamos tendo esse impacto, né? Inevitavelmente. Tá. Mas pensando na parte das intolerâncias alimentares, aí a gente acaba vendo se você não tiver essas alterações da síndrome, enfim, numa população um pouco mais idosa, né? Justamente por quê? Porque a gente está perdendo a produção ou a função dessas enzimas, né? Então, aí a gente tem uma faixa etária um pouco mais alta, pensando nas alterações de enzimas, por exemplo. Isso nas intolerâncias. Isso. Na síndrome do intestino irritável, no supercrescimento, não. Não, aí de maneira geral, a população mais jovem mesmo. Mas também mulheres. Sim. Também mulheres. Sim. Tá. Bom, se o estilo de vida influencia, o que a gente pode fazer, então, para melhorar, para minimizar? Porque, primeiro, eu acho que a gente precisa entender. A gente já viu de que não dá para a gente totalizar de que tudo é alergia. Exatamente. Pode ser uma intolerância, pode ser transitória. Exatamente. Né? Só precisa ser tratado, diagnosticado, para vocês saberem qual conduta a ser seguida. Exatamente. Então, o estilo de vida, eu acredito que seja essencial, tá? Pensando em tudo isso. Tá. Eu não quero que uma pessoa deixe de comer sua pizza ou tomar seu vinho de maneira esporádica, né? Eu não quero que seja algo frequente, mas você pode sim se alimentar com outros alimentos e industrializados, enfim. Mas esse é um ponto de atenção que a gente discutiu bastante. Outro ponto, atividade física. A atividade física impacta muito no funcionamento do intestino, impacta na liberação de mediadores anti-inflamatórios. Então, a atividade física é essencial. Principalmente algo que seja prazeroso, uma atividade aeróbica também extremamente importante. A questão de cuidar da mente, né? Então, meditação, terapia, algo que você goste, para sair um pouco desse mundo virtual que a gente vive, né? Deixa o celular um pouco de lado, computador, a gente vive conectado o tempo inteiro. Então, atenção com essa questão de ficar mesmo longe das telas, de ler um livro, enfim, pensando na questão de esvaziar a mente, né? Isso é extremamente importante. Então, manejo do estresse, da ansiedade. Eu gosto muito de comentar sobre as relações sociais, que eu acho que a gente tem perdido, isso também influencia. Então, poxa, quando que você sentou na mesa com o seu filho, com os seus pais, enfim, para uma refeição de fato, ou você combinou de sair com seus amigos para se distrair, foi ao cinema, enfim. Então, eu acho que a gente tem perdido muito das relações sociais, a gente perdeu muito com a pandemia e a gente precisa resgatar isso, e isso vai impactar também no nosso manejo do estresse, enfim. Então, acho que a parte das rotinas, elas são extremamente importantes. Para a síndrome do intestino irritável, mas até para as intolerâncias, pensando num contexto como um todo. E as pessoas mais velhas, elas sempre falam, na minha época não tinha isso, né? Mas eu falava, então, mas na sua época ninguém era tão estressado, tinha tanto... Porque eu acho que tudo isso vai influenciando... Tudo na vida tem consequência, né, doutora Aline? Exatamente. Então, assim, aí do jeito que a gente está hoje, a gente está tendo uma maior consequência desse estilo de vida que vem se perdendo, que vem se banalizando, né? Exatamente, com certeza. E é importante que a gente resgate isso, né? A informação, a tecnologia, ela é excelente, né? Mas a gente tem que lembrar desses pontos fundamentais que a gente teve, né? Com os nossos pais, avós, enfim, isso é muito importante. E tentar trazer todo mundo para a gente conseguir melhorar e equilibrar tudo isso, Exatamente. Né? Bom,
Lembramos de mais algumas coisas? É isso. Nossa, acho que falamos bastante coisa importante. Eu repeti a palavra importante várias vezes. Eu acho que isso é importante. Eu acho que muito isso é importante. Daqui a pouco vai ter a lista dos importantes aqui. A gente vai fazer um reel só com os importantes da doutora Aline. A gente vai pegar tudo que você falou de importante e fazer um compilado para as pessoas entenderem. Gente, intolerância alimentar, alergia alimentar é um assunto muito sério. É um assunto que vem cada vez aparecendo mais no consultório, que vem sendo cada vez... Não vou te falar mais banalizado, eu acho que não. Eu acho que o que vem é aparecendo mais e a gente precisa ter informação para se fechar um diagnóstico. Exato. Né? E não sair achando que só tomar enzima digestiva ou só ficar tomando probiótico e tudo mais vai ter eficaz. Eu acho que a gente precisa pensar nesse paciente como um todo, nessa pessoa como um todo e tentar reequilibrar. O intestino, ele mostra, ele é um dos sinais que estão se mostrando inflamados, vamos dizer assim, né? Desregulados. Só que o intestino ele tem uma função no nosso corpo muito importante, porque ele desregula tudo. Exatamente. Né? E aí, por isso que a gente começa a ter consequências sobre isso. Exato. Doutora Aline, eu queria te agradecer imensamente sua participação aqui. Queria agradecer a Vanessa, também assessora de imprensa, que trouxe a doutora Aline, maravilhosa. Doutora, eu queria saber como é que as pessoas te encontram nas redes sociais para marcar uma consulta. Eu sei que as pessoas vão fazer um monte de perguntas agora com o programa, então eu queria que até as pessoas fossem aí direcionadas para suas redes sociais. Não, com certeza. E podem perguntar à vontade, gente. Eu tenho meu Instagram, que é doutora.alineseleghini. Lá a gente consegue bater um papo, conversar. Tem o meu YouTube também, que é a doutora.alineseleghini. E fico sempre à disposição para responder todas as perguntas. Queria agradecer muito, muito, muito o convite. Adorei nosso bate-papo. Acho que foi muito enriquecedor, esclarecedor. Agradecer a Vanessa também. E muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigada a você. Volte sempre. Acho que a gente tem bastante assunto para falar quando se fala em saúde intestinal. Sim. Volte sempre. Eu queria entregar para você um mimo da Nutrify com alguns produtos. Obrigada. Eles têm colágenos, eles têm linhas bacanas, né, de antioxidantes, enfim. Que bárbaro. Então, a Nutrify é nossa apoiadora aqui no Nutrição Encast. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Obrigada mais uma vez. E eu queria agradecer você que ficou com a gente durante esse período. Se você conhece alguém que tem intolerâncias, alergias, ou tá tudo super confuso com relação à sua saúde intestinal, mande esse podcast para essa pessoa, mande esse podcast para os seus amigos. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar e guiar bastante as pessoas com relação às alergias e intolerâncias. Nós estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Siga nossas redes sociais. A gente vai estar sempre postando e direcionando nossos conteúdos para saúde, nutrição, saúde da mulher e maternidade. Obrigada LB Filmes por toda a estrutura. Estamos aí, vejo vocês no próximo Nutrição Encast.